Olá, amigos! Vamos dar seguimento à construção do nosso algoritmo de mineração baseado na Ethereum. Bem, o que nós vamos entender, né, sempre que o objetivo é fazer com que os mineradores gastem uma quantidade de energia, poder computacional, ou seja, uma tarefa que requer um gasto de energia, e esse gasto é retribuído por meio da criação, né, da criptomoeda. Então, ele é um algoritmo que pode ser desenvolvido de várias formas, né, desde que ele implique, né, e exija que o computador precise realizar uma tarefa custosa. Então, o que nós estamos vendo aqui, você não pode pensar, você tem que procurar abstrair a lógica. Tá? Você pode criar outros sistemas Proof of Work e necessariamente não precisam todos ter o mesmo algoritmo, né? Você pode ter outros algoritmos também relacionados ao Proof of Work. Então vamos lá, vamos dar continuidade, entender aí como que nós vamos terminar aqui, né? Inicialmente nós calculamos apenas o target hash, tá? Bem, o target hash ele seria, você pode pensar nele como se ele fosse um limite máximo para que um resultado de hash possa ser considerado válido, certo? Mas o que os mineradores vão procurar efetivamente é o que nós vamos chamar de under target hash. E o under target hash, você poderia pensar nele como um hash menor do que o target hash. Então, ou seja, você tem um hash que é o que nós calculamos aqui, que seria um limite máximo, e agora nós vamos ter que achar um valor que seja menor. E como que nós vamos achar? Quais são os elementos para calcular esse valor? Bem, os elementos eles vão envolver informações que estão presentes no próprio bloco e um grau de aleatoriedade aí que vai envolver a ideia de nonce, tá? Mas vamos com calma, vamos começar aqui a escrever os elementos importantes aqui para descobrimento do under target hash, que é a nossa missão aqui. Tá? Então, primeiro vamos trazer para cá, né, o target, né, o valor aí alvo. Eu vou criar uma constante aqui, vou chamar de const target. E vai ser nada mais do que, como é um método estático, então não preciso instanciar a classe block, posso apenas fazer uma referência aqui, o block, e aqui eu já tenho o calculate block target hash, que vai receber aí o last block. Tá? Então aqui o target, nós já vimos a construção dele na aula anterior. Aí a gente vai precisar basicamente de informações que estão presentes no block headers, com exceção do nonce. Tá? Ou seja, nós vamos estar construindo uma espécie de um block header sem o nonce, e esse block header nós vamos chamar de truncated block header. Mas para isso, antes vamos declarar algumas variáveis que nós vamos precisar para essa construção, que vai ser o timestamp, o próprio truncated block header, block truncated block headers, o header, tá? Vai ser bem importante. Vamos falar mais, vai ser a combinação do header com o nonce e o nonce. Tá? Então eu vou aqui já pegar o valor do timestamp, porque eu já tenho no JavaScript o date.now, que me dá aquela quantidade de milissegundos desde 1º de janeiro de 1970, que é o timestamp. E agora eu vou construir então o que eu falei lá, que é o truncated block headers, que vai ter basicamente todas os elementos de um do block header, que nós já vimos lá quando nós fizemos, por exemplo, o Genesis block, com exceção do nonce. Nós já vamos entender mais à frente o porquê disso. Tá? Isso vai fazer parte do processo para cálculo do under target hash. Então aqui agora eu vou precisar trazer aqui um método que nós criamos lá, que é o keycache. Vamos só, tem que obviamente declarar aqui, né, truncated block headers, que vai ser igual a um objeto. E aqui e aqui dentro desse objeto que vão estar as propriedades, né?
que é que vai ser aqui a primeira, o parent hash. Parent hash. Agora sim, aqui vai ser o keycache, que é que hash. Geralmente ele já era para importar, porque ele já tem o. Porque ele já tá. Esse keycache hash é um método que nós construímos lá no util. Não importou direto aqui. Tem problema. Acho que agora. Não. Tem problema. Vamos trazer ele para cá, que nós vamos precisar aqui, né? Do const keycache hash igual aqui o require util, certo? Keycache hash está aqui agora. Só para. Uhum. Beleza. E aí vai ser então aqui. O que que nós vamos passar? Nós vamos passar o block headers, né? Então o parent hash nada mais é do que o hash do block headers do bloco anterior. Então eu vou escrever aqui o last block, que a ideia é fazer aquela conexão, né? É uma blockchain, não uma lista de blocos, porque eu tenho informações, cada bloco tem informações existentes do bloco anterior. Então esse é last block ponto block headers. Então é que já matamos então aqui o conceito de parent hash. Aí vamos ter o beneficiary, que é o sujeito que vai realizar esse processo, vai gastar CPU power e vai ganhar criptomoedas por isso. Aí vamos ter a difficulty. Esse valor aqui inicialmente nós vamos vai ser dinâmico, mas por hora vamos pegar aqui do last block ponto block headers. Aí ponto number, que é a posição do bloco na blockchain. Por hora colocar aqui mais um, né? Nós estamos apenas com o bloco Gênesis e o timestamp. Perfeito. Então aqui, ó, o que que eu tenho aqui basicamente são aquelas informações que nós já vimos, né? Com exceção do nonce. Então perceba que eu não tenho nem tenho essas duas variáveis aqui sem utilizar, e nós vamos utilizar agora elas. Vai ficar mais fácil para que vocês entendam. Então aqui vamos precisar do header agora, vamos definir o header. E o que que vai ser o header? Então veja que o header ele vai ser o keycache hash desse objeto que nós acabamos de construir, ou seja, desse truncated block headers. É isso que vai ser o headers. Tá? E o nonce? O nonce vai ser então aquele grau, né, de aleatoriedade. Então nós vamos ter aqui nós vamos ter um valor que nós vamos deixar para definir depois. Vai se chamar que vai ser o max nonce value, um valor máximo, né, de nonce. E aí nós vamos utilizar o math, o ponto random, para gerar um número, dar um grau de aleatoriedade na geração desse nonce. Então vamos lá, vai ser. Só que nós não queremos queremos apenas um número sem utilizar os decimais. Então nós vamos utilizar o math.floor para isso. Então eu vou utilizar aqui math.floor. E aqui sim, agora o math.random. Esses estão todos os métodos do JavaScript mesmo. Que aí nós vamos multiplicar agora para um número que a gente ainda não, um valor que a gente ainda não definiu, que vai ser o chamado max nonce value. E aqui nós vamos ter o nonce. Tá, e por que isso então, na verdade? Justamente para que eu possa agora calcular o under target hash,
que é o objetivo efetivo, né? Eu preciso calcular o under target hash, para esse cálculo eu preciso ter uma aleatoriedade. Então, como que vai ser? É preciso entenderem um pouco melhor. Vou ter aqui under target hash vai ser igual ao keycache hash do header mais do nonce. Percebe? Então você veja aqui, o que eu tenho aqui basicamente? Eu tenho um header que é como se fosse um block header menos o nonce. Tá? Eu não tenho nonce ainda. O nonce vai ser um número aleatório que eu vou ter que alterar. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, de modo a conseguir calcular o que? Um under target hash válido. E qual que é um under target hash válido? É um hash que seja menor do que o target. Então, se nós conseguirmos achar esse valor de under target hash menor do que o target, aí nós vamos retornar efetivamente, né, uma instância da blockchain. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente? Vamos criar aqui um if, né? If aqui, under target hash for menor do que o target, significa o quê? Significa que nós, então, temos um bloco válido e aí podemos retornar, então, uma instância, né, do bloco que vai receber, basicamente, né, o block headers. Né? E o block headers ele vai ser composto pelo quê? Por todos os elementos que estão aqui dentro do truncated block headers. E como que eu faço para jogar todos esses elementos sem ter que falar truncated block header ponto parent hash, truncated block headers ponto beneficiary, truncated, eu tenho que fazer tudo isso aqui dentro. Mas o JavaScript ele me dá o chamado spread operation, que faz com que eu apenas use 3 pontinhos, ó, né? E aí eu coloco o nome do objeto que eu quero e eu trazer as propriedades para cá. Então, ó, truncated block headers. Então, isso aqui, ó, que eu tenho aqui é a mesma coisa que eu pegasse truncated block headers ponto parent hash ponto beneficiary, porque eu quero, na verdade, todas essas informações aqui, né? Eu quero construir o que? O bloco com todas essas informações, mais, né? Qual o valor? Mais o valor que permitiu que eu o valor aleatório que permitiu que eu construísse um under target hash menor do que o target. E esse valor é nada mais do que o nonce. Perfeito? Certo? Então, ou seja, tem todo aqui uma dinâmica, né? Uma engenharia aqui para que você consiga calcular o under target hash, mas com base, perceba, em informações que estão relacionadas aqui com o bloco. Né? Então, nós basicamente calculamos um header que tem todos os elementos do block header, com exceção do nonce. Aí o nonce ele vem com o elemento de aleatoriedade, de modo a fazer com que o minerador vá tentando calcular até que ele consiga achar de fato um nonce que somado, né, ao header seja igual a um under target hash válido, que é um número que tem que ser menor que o target, tá? Mas por hora grave apenas essa estrutura, tá? Então, ou seja, o que eu quero que se grave dessa aula? Que o objetivo é calcular o under target hash, e para calcular o under target hash, ele é calculado com base em todas essas informações que estão aqui, que estão de certa forma relacionadas. Aí na próxima aula agora a gente vai colocar isso aqui dentro de um loop para que vocês possam ver que e fazer algumas verificar, né, no console mesmo o bloco, para vocês verem como que eu posso gerar no processo blocos inválidos. E aí vai ficar mais claro caso vocês tenham dúvidas. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.